Há milhares de anos, um meteorito feito de vibranium, o material mais resistente do universo, atingiu o continente africano, afetando toda a vida vegetal ao redor daquela região. Quando os primeiros humanos surgiram naquelas terras, 5 grandes tribos se estabeleceram e chamaram aquele lugar de Wakanda. Essas tribos vivem em guerra constantemente até o dia em que um guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera, que o levou até a erva coração. Após ingerir essa planta, o guerreiro foi abençoado com força, velocidade e instintos sobre-humanos. Depois disso, ele se tornou o rei e o primeiro Pantera Negra da história, cuja missão era proteger Wakanda. 4 das 5 tribos concordaram em viver sob o governo do grande rei, mas a tribo Jabari se isolou nas montanhas. Com o passar do tempo, o povo de Wakanda passou a usar o Vibranium para desenvolver tecnologias muito mais avançadas do que qualquer outra nação. Porém, à medida que Wakanda prosperava, o restante do mundo se afundava no caos. Para manter o Vibranium e toda a sua tecnologia em segurança, os wakandanos se esconderam e desapareceram do mapa. Dessa forma, conseguiram esconder a verdade sobre o seu poder. No ano de 1992, em Oakland, uma cidade na Califórnia, alguns adolescentes treinam basquete na quadra improvisada que fica ao lado do prédio onde moram. De repente, uma aeronave luminosa começa a se movimentar acima das nuvens. Em um dos apartamentos estão N'Jobu e seu parceiro James. Ambos estavam planejando uma invasão quando escutam alguém batendo na porta. James então pega uma arma e vai atendê-la. Ao abrir a porta, 2 mulheres com uniformes estranhos e lanças nas mãos entram na casa e ordenam que N'Jobu se identifique. O homem se apresenta como o filho de Azuri e irmão de T'Chaka, o atual rei de Wakanda. Para comprovar que está dizendo a verdade, ele mostra a tatuagem azul que fica escondida em seu lábio inferior. Somente os descendentes da nação possuem aquela marca. Nesse instante, T'Chaka aparece e ambos se ajoelham perante o rei. N'Jobu apresenta James para o seu irmão e afirma confiar sua vida a ele. Após se abraçarem, T'Chaka conta que Wakanda sofreu um ataque recentemente e um homem chamado Ulysses Claw roubou 250 mil quilos de vibranium, colocou uma bomba na fronteira de Wakanda e escapou. Muitas mortes foram causadas e o mais intrigante é que Ulysses sabia onde os wakandanos escondiam o vibranium e como atacar. Isso significa que ele teve a ajuda de alguém de dentro para penetrar a barreira. Então T'Chaka olha nos olhos de seu irmão e pergunta o motivo dele ter traído seu povo. N'Jobu afirma não ter feito isso, mas T'Chaka pede que James revele sua verdadeira identidade e desmascare o traidor. O rapaz, na verdade, se chama Zuri e foi enviado pelo rei para vigiar N'Jobu em sua missão de espionagem. Ao descobrir a verdade, o homem fica furioso, pois James era a pessoa em que ele mais confiava. Após se deparar com as provas daquele crime, T'Chaka informa que levará seu irmão de volta para casa, onde ele enfrentará o conselho para saber qual será sua sentença. Minutos depois, Eric, o filho de N'Jobu, e seus colegas avistam a aeronave indo embora. 26 anos depois, T'Chaka morre durante um ataque, e os wakandanos precisam nomear um novo rei. Culturalmente, o príncipe mais velho é o responsável por assumir esse cargo, e todos esperam que T'Challa se torne o novo governante. No entanto, antes de sua cerimônia de coroação, o príncipe viaja até a floresta de Sambisa, na Nigéria, para realizar uma busca. Sua missão é resgatar Nakia, sua ex-namorada, das mãos de criminosos que comercializam prisioneiros. Após desligar os motores dos veículos, o Pantera Negra se esconde na floresta, enquanto os contrabandistas pegam suas armas para se defender do ataque. Quando percebe que os homens estão distraídos, Nakia se levanta para descobrir o que está acontecendo e ajuda T'Challa a eliminar aqueles dementes. Apesar de levar dezenas de tiros, o Pantera Negra não sofre nenhum dano, pois seu traje de vibranium é uma fortaleza quase impenetrável. Após eliminar aqueles caras, Nakia pergunta o motivo de T'Challa estragar sua missão, já que ela está infiltrada como espiã. Enquanto conversam, um criminoso que estava escondido usa uma das mulheres que foram capturadas como refém, mas Okoye logo aparece e rapidamente neutraliza a ameaça. Nesse instante, T'Challa conta para Nakia sobre a morte de seu pai e pede que ela o acompanhe para assistir à cerimônia de coroação. Antes de ir embora, a mulher liberta todas as vítimas e afirma que agora elas estão livres para voltar para casa. Quando retorna para Wakanda, o trio contempla a beleza inigualável daquele lugar cercado por montanhas. Ao contrário do que o resto do mundo acredita, Wakanda não é um país pobre de terceiro mundo. A verdade é que aquele é o lugar mais bem desenvolvido do planeta, que possui tecnologias impossíveis de serem encontradas em qualquer outro lugar da Terra.
Após aterrissarem, eles são recebidos pela rainha Ramonda e a princesa Shuri. A garota é a guardiã de toda a tecnologia do reino e afirma ter feito alguns upgrades no traje de seu irmão. Enquanto isso, em Londres, Eric faz uma visita ao Museu da Grã-Bretanha. Enquanto ele observa alguns artefatos antigos, uma das funcionárias se aproxima e o rapaz afirma que um daqueles artefatos foi roubado de Wakanda. Eric afirma que levará a peça feita de vibrânio e aguarda até que a substância que foi previamente colocada no copo de café da atendente faça efeito. Quando a mulher cai no chão, Eric chama ajuda e dois homens disfarçados de paramédicos aparecem no museu com uma maca. Dentre eles está Ulysses Claw, que atira nos seguranças enquanto uma mulher de sua equipe hackeia as câmeras para que seus parceiros possam finalizar o roubo sem que a polícia apareça. Ulysses usa sua mão mecânica para quebrar o vidro e pegar o artefato. Antes de ir embora, Eric rouba uma máscara da exposição e o grupo volta para a ambulância, onde o rapaz comemora o sucesso da missão juntamente com sua namorada. No dia seguinte, as 4 tribos se reúnem na cachoeira para assistir à cerimônia de coroação. Quando o príncipe T'Challa chega ao local, Shuri dá a ele um chá capaz de remover a força do Pantera Negra de seu corpo. Dessa forma, o príncipe poderá lutar de igual para igual com qualquer outro guerreiro que decida desafiá-lo em uma disputa pelo trono. No entanto, nenhuma das 4 tribos deseja enviar um desafiante e aceitam de bom grado o reinado de T'Challa. Porém, quando ele estava prestes a ser coroado, a tribo Jabari aparece e M'Baku decide desafiar o príncipe pelo direito ao trono. A luta se inicia e T'Challa começa em desvantagem, sendo derrubado facilmente por M'Baku. Logo o príncipe se levanta e o duelo continua. T'Challa acerta alguns golpes em seu oponente, mas M'Baku consegue agarrá-lo com sua lança e golpeia sua cabeça. No entanto, ao ver a torcida de sua mãe e sua irmã, o príncipe recupera suas forças e revida. Ele tem seu peito perfurado por uma espada, mas consegue retirar a lança e dominar seu adversário. Quando estava prestes a eliminá-lo, o príncipe pede que M'Baku se renda, caso contrário, precisará tirar sua vida, pois é assim que é decidido o vencedor do duelo. T'Challa não quer eliminar aquele homem, então pede que ele desista e afirma que a tribo Jabari precisa de seu líder. Ao ver isso, M'Baku aceita sua derrota e as demais tribos comemoram a vitória de seu novo rei, que além de ser coroado, carrega também o título de Pantera Negra. Naquela noite, T'Challa precisa passar por uma última etapa. Seguindo a tradição de seus antepassados, ele bebe o chá da erva coração e em seguida é enterrado em uma cama de areia. Segundos depois, o novo rei é levado para o plano ancestral, onde reencontra seu pai. Ele se recorda do dia em que seu pai foi eliminado durante um atentado. Desde então, T'Challa se sente culpado por não ter conseguido salvá-lo. O rapaz acorda em uma floresta e avista uma árvore repleta de panteras negras. Dentre elas está o seu pai, que se transforma para falar com ele. Eles se abraçam e T'Challa pede que seu pai o ensine como se tornar um grande rei para proteger Wakanda. Sendo assim, T'Chaka dá alguns conselhos ao seu filho. Ele orienta o rapaz a se cercar de pessoas de confiança, pois muitas adversidades estão a caminho. Após ouvir isso, T'Challa acorda e se sente extremamente feliz por ter tido o privilégio de rever o seu pai. Alguns dias se passaram e o rei caminha pela cidade ao lado de Nakia. Ele pede que a mulher não vá embora, mas ela afirma que tem um propósito a cumprir. Nakia diz que não pode viver feliz naquele lugar, sabendo que há tantas pessoas vivendo na miséria e sem nenhum tipo de amparo. Ela gostaria que Wakanda ajudasse esses povos mais vulneráveis, mas T'Challa precisa manter seu reino escondido do restante do mundo, pois foi assim que eles conseguiram sobreviver por tanto tempo. Ao ouvir as ideias de Nakia, T'Challa afirma que ela seria uma grande rainha. Horas depois, ele vai visitar o Akabe, seu grande amigo. Depois de alimentar um de seus rinocerontes, o homem recebe uma ligação de sua esposa, Okoye, que solicita a presença dos dois no castelo. Após reunir todos os membros do conselho, a mulher revela que um artefato wakandano foi roubado do Museu Britânico por Ulysses Claw, que planeja vendê-lo para um comprador americano. Eles marcaram de se encontrar na Coreia do Sul na noite do dia seguinte. Desde que roubou grande parte do vibrânio daquelas terras, Ulysses tem se escondido. Portanto, essa é a oportunidade perfeita para capturá-lo e fazer com que ele seja julgado por seus crimes. Antes de embarcar nessa missão, T'Challa vai fazer uma visita à sua irmã, que entrega a ele alguns dispositivos para usar enquanto estiver na Coreia. Dentre eles está um aparelho de comunicação com alcance ilimitado. Por fim, a garota apresenta um novo traje do Pantera Negra, que consiste em um colar super estiloso que pode ser acionado apenas com a mente. Durante um test drive, Shuri pede que seu irmão chute o traje e o manequim é lançado para longe. Em seguida, T'Challa chuta novamente o mesmo lugar e é repelido.
Isso acontece porque aquele uniforme armazena energia cinética e a mantém estocada para posteriormente ser redistribuída. Na noite seguinte, o rei chega a Busan, na Coreia, acompanhado de Nikia e Okoi. Eles entram em um bar e precisam passar por um detector de metais, pois armas são proibidas naquele lugar. O trio se separa a fim de encontrar o comprador e T'Challa avista o agente Ross, um velho amigo que trabalha para a CIA. Ele então se aproxima e descobre que Ross é o americano que irá comprar a mercadoria de Ulysses. O agente pretende prender o contrabandista durante a negociação, mas T'Challa afirma que levará Ulysses com ele para Wakanda. Quando o criminoso finalmente aparece, ele chega acompanhado de várias seguranças, todos eles armados até os dentes. Ross vai encontrá-lo e pede que sua assistente entregue uma maleta repleta de diamantes, que é o pagamento pelo artefato roubado. Enquanto se prepara para atacar, Okoi é descoberto e precisa se livrar dos seguranças. Nesse instante, um tiroteio se inicia e T'Challa é obrigada a revelar sua verdadeira identidade. O trio de wakandanos se apressa para derrubar os inimigos, a fim de minimizar os estragos e o número de vítimas. T'Challa consegue cercar Ulysses, mas é atacado com uma arma extremamente poderosa que arremessa o Pantera Negra para longe. Depois de fugir, o homem é perseguido por Okoi e Nikia. Em seguida, T'Challa aparece e conta com a ajuda de sua irmã para pilotar seu carro remotamente durante a perseguição. Segundos depois, o herói consegue alcançar o primeiro veículo e atira para fora os criminosos que estavam lá dentro. Enquanto isso, mais à frente, os ladrões tentam eliminar as guerreiras com as armas de fogo, porém elas estão seguras dentro de um carro feito de vibrânio. Okoi pede que Nikia dirija enquanto ela usa seus calçados magnéticos para subir no veículo e atirar sua lança nos inimigos. Em um único golpe, a guerreira consegue impedir a fuga daqueles caras. Após levar dezenas de tiros, o novo traje do Pantera Negra está cheio de energia cinética armazenada. Sob a orientação de Shuri, o herói pula em um dos veículos inimigos e libera todo o poder acumulado. Dessa forma, o carro é completamente destruído. Agora resta apenas um alvo, que é o veículo onde Ulysses está. Ao ver seus executores se aproximando, o vilão se pendura para fora da janela e usa seu braço mecânico para disparar um raio laser forte o suficiente para desintegrar o carro de vibrânio. Apesar do ataque, as guerreiras conseguem escapar ilesas e recebem uma carona do agente Ross. Logo depois, T'Challa também tem seu veículo destruído e Shuri é desconectada imediatamente. Durante a explosão, o Pantera Negra pula no carro dos contrabandistas e arranca uma das rodas, causando um grave acidente. Ulysses sai do carro e ataca T'Challa, porém seu traje absorve todo o impacto e o rei consegue arrancar o braço mecânico do demente. Furioso, o Pantera está prestes a eliminar aquele homem que causou tanto prejuízo ao seu povo, mas muda de ideia quando percebe que há dezenas de pessoas gravando aquela cena. O criminoso então é enviado para uma prisão para ser interrogado. Ross pergunta onde Ulysses conseguiu aquele braço canhão, e o criminoso afirma que sua arma é uma tecnologia wakandana, feita de vibrânio, por isso é tão poderosa. Ross acreditava que Wakanda é um país de terceiro mundo, e fica surpreso ao descobrir que aquele povo possui uma tecnologia tão poderosa. Durante seu reinado, o rei T'Chaka declarou que Ulysses roubou todo o vibrânio de sua nação. Porém, o criminoso desmente essa afirmação, alegando que os 250 mil quilos que roubou representa apenas uma pequena parte de toda a riqueza do reino. Ao ver a verdade sobre seu povo sendo exposta, o rei T'Challa se prepara para realizar uma fuga. Enquanto isso, Nikia observa as câmeras de segurança e nota que aquelas não são imagens ao vivo. Isso a faz desconfiar de que eles estão sendo vítimas de um ataque e corre para avisar seus companheiros. Durante o tiroteio, Ross pula na frente de Nikia e acaba levando um tiro enquanto os criminosos fogem com Ulysses. Antes de ir embora, Eric joga uma granada na delegacia, mas o Pantera pula em cima da bomba e consegue neutralizar a explosão com seu traje. Ele tenta perseguir os raptores, mas é surpreendido quando uma arma exclusiva de seu povo é usada para derrubá-lo. Enquanto observa desnorteado seus inimigos fugirem, o rei avista um anel pertencente à família real de Wakanda, pendurado no pescoço do cara mascarado. Nesse instante, Okoi aparece para dar uma triste notícia. Para salvar Nikia, o agente Ross pulou na frente da bala e teve sua medula espinhal atingida. A tecnologia daquela nação não é capaz de salvá-lo, portanto a mulher pede permissão para levá-la até Wakanda, onde será tratado. Okoi se opõe a essa ideia, mas T'Challa acredita que essa é a forma mais justa de agradecer seu velho amigo por salvar a mulher que ele ama. Enquanto Shuri usa sua tecnologia para tratar o americano, o rei recebe a visita de W'Kabi, que está lá para saber o que aconteceu com Ulysses.
Há quase 30 anos, quando o criminoso atacou Wakanda, vários guerreiros foram eliminados, inclusive os pais de W'Kabi. Portanto, ao descobrir que T'Challa não eliminou quando teve chance, sua confiança em seu rei fica abalada. Enquanto isso, Eric leva Ulysses e o restante da equipe até um pequeno avião, o qual usarão para sair do país. Porém, o rapaz tem outros planos e pede que Ulysses o deixe em Wakanda. O criminoso então se nega a fazer isso, pois sabe o quanto os guerreiros lá são poderosos. Para obrigá-lo a seguir suas ordens, Eric atira no piloto e aponta a arma para o seu parceiro. O homem então pega a namorada do rapaz como refém, acreditando que isso o ajudará a continuar vivo. No entanto, contrariando todas as expectativas, o próprio Eric atira na mulher e depois vai atrás de Ulysses. O homem tenta se esconder, mas logo tem seu abdômen atingido. Quando está prestes a morrer, Ulysses afirma que Eric nunca conseguirá entrar naquele país, e nesse instante é surpreendido ao descobrir que seu parceiro de crime possui a tatuagem azul no lábio inferior, indicando que ele é um descendente daquele povo. Nessa hora, Eric finaliza o trabalho e usa o avião para ir até a África. Enquanto isso, T'Challa vai ao Jardim Sagrado para falar com Shuri. O rei pergunta o que de fato aconteceu com seu tio N'Jobo, pois seu pai disse que ele simplesmente desapareceu. Ele conta que viu um homem na Coreia usando um anel idêntico ao que seu pai deu a ele. Após ser pressionado pelo rei, Shuri conta que N'Jobo levou um grupo de guerreiros para a América e T'Chaka o colocou lá para observar o que estava sendo feito, sem que seu irmão soubesse. Então N'Jobo se apaixonou por uma mulher americana e eles tiveram um filho. Todo o sofrimento e as adversidades que o príncipe viu naquele país fizeram com que ele se tornasse um radical. N'Jobo queria dar armas de vibrânio para que as minorias pudessem se defender naquele país, onde são tratados com tanto descaso. No entanto, ele sabia que seu irmão, o rei de Wakanda, jamais apoiaria isso. Sendo assim, o homem escolheu trair sua nação, ajudando Ulysses a roubar o vibrânio. Quando foi informado de que voltaria para Wakanda para enfrentar o conselho, N'Jobo ficou enfurecido e puxou uma arma contra Shuri, seu delator. Para salvá-lo, T'Chaka precisou eliminar o seu próprio irmão, com um único golpe no peito. O rei pediu para que Shuri jamais comentasse sobre o que aconteceu, e em seguida, eles foram embora, deixando Eric, o filho de N'Jobo, sozinho para trás. Na manhã seguinte, o rapaz aparece na fronteira do país, e é recebido por W'Kabi e seus homens. Eric está carregando o corpo de Ulysses, e por isso logo conquista a simpatia do wakandano, que finalmente obteve vingança pela morte de seus pais. Quando Ross acorda, ele mal pode acreditar que consegue andar depois de ter sua coluna baleada. Imediatamente o agente conhece Shuri e se apresenta, mas a garota já pesquisou absolutamente tudo sobre ele. O homem se impressiona ao conhecer o lugar e fica encantado com aquele nível de tecnologia. Ele pergunta o que são aqueles painéis de luz ao redor dos trilhos de trem, e Shuri informa que aqueles são estabilizadores sônicos. Em sua forma bruta, o vibrânio é perigoso para ser transportado em alta velocidade, então ela encontrou uma forma de desativá-los temporariamente. De repente, a garota recebe uma ligação de Okoye, que informa que um estrangeiro atravessou a barreira e entrou no país. Nesse momento, T'Challa está isolado em uma montanha ao lado de Nakia e conta para ela o que descobriu na noite anterior. Ele culpa seu pai por ter deixado uma criança sozinha para trás, ao invés de levá-la para fazer parte de seu povo. Enquanto se lamenta, T'Challa recebe uma ligação de sua irmã. A garota pede que ele vá à sua sala imediatamente e, chegando lá, o informa sobre a invasão. Ross afirma conhecer aquele homem e conta que Eric é um ex-fuzileiro que trabalhou no Afeganistão, onde acumulou centenas de eliminações. Escoltado por W'Kabi, Eric é levado ao conselho, onde revela ser filho de N'Jobo, o príncipe que foi eliminado por seu irmão. Sendo assim, ele também possui sangue real e tem o direito de duelar contra T'Challa pelo trono. O rei então aceita o desafio e, mais uma vez, na cachoeira ele tem a força do Pantera Negra removida de seu corpo. Antes de iniciar a luta, Eric afirma que esperou a vida inteira por aquele momento. Ele possui uma marca em seu corpo para cada pessoa que eliminou e fez isso como um treinamento até ter a oportunidade de tirar a vida de T'Challa. A luta se inicia e o rei usa seu escudo para se proteger dos ataques ferozes de seu primo. Após trocar alguns golpes, T'Challa consegue derrubar o adversário e tenta fazer com que ele se renda. No entanto, Eric se levanta e o ataca novamente. O rei tem uma nova oportunidade de eliminá-lo, mas seu objetivo é fazer com que o rapaz desista da luta. Essa generosidade acaba abrindo uma brecha para que Eric consiga feri-lo e perfure seu abdômen com uma espada. Quando T'Challa estava prestes a ser eliminado, Shuri interfere na luta e revela que foi ele o responsável pela morte de seu pai. Sendo assim, Eric o elimina e depois lança T'Challa na cachoeira.
A fim de manter a família real segura, Nikia foge com a rainha e a princesa enquanto o novo rei é coroado. Naquela noite, ela se encontra com Okoi e pede ajuda da mulher para destruir Eric. No entanto, a guerreira afirma ser fiel ao trono de Wakanda, não importa quem esteja sentado nele. Decidida a salvar sua nação, Nikia pega algumas roupas e vai buscar Ross. Eric está realizando o ritual nesse momento e após ingerir o chá da erva coração, é enviado para o plano ancestral, onde encontra seu pai. N'Jobu se sente culpado pelo homem que seu filho se tornou e, em prantos, afirma que deveria ter levado o garoto para Wakanda quando teve a oportunidade. Após levar Ross até a rainha, Nikia precisa fazer uma última coisa antes de partir. Ela vai ao Jardim Sagrado e rouba uma unidade da erva coração. Nessa hora, Eric acorda e ordena que seus servos queimem todo o jardim, pois não quer que nenhum outro rei tenha acesso aos poderes do Pantera Negra. Após se sentar no trono, o rei tirano informa que enviará vibrânio para ser usado por povos negros espalhados por toda a terra, para que eles possam subjugar seus opressores. Wakanda é o único membro do conselho que concorda com essa revolução, porém todos precisam acatar as ordens do rei. Nas montanhas, o quarteto caminha em direção à toca de M'Baku, pois Nikia planeja dar a ele o último exemplar da erva coração. A rainha sugere que a guerreira fique com os poderes do Pantera Negra, mas Nikia sabe que precisará de um exército para destronar Eric. Por isso ela continua com seu plano de entregar a planta para M'Baku, o líder da única tribo que não é leal à coroa. Quando se aproximam da entrada da caverna, eles são capturados pelos Jabari e levados ao seu governante. M'Baku é informado de que um estrangeiro se tornou rei e está prestes a destruir Wakanda. Nikia entrega a ele a erva coração, porém o homem tem uma grande surpresa. Ele leva um pequeno grupo até um local isolado, onde T'Challa está sendo mantido. Nesse momento, o gelo é a única coisa que o mantém vivo. Um dos pescadores do clã Jabari o encontrou em coma à beira do rio. A rainha então prepara o chá e dá ao seu filho. Minutos depois, T'Challa acorda decidido a tomar a coroa de volta. Shuri entrega ao seu irmão o colar do Pantera Negra e T'Challa pede um momento a sós com M'Baku. Ele o agradece por salvar sua vida e o homem afirma que estava apenas pagando uma dívida. T'Challa pergunta se o líder dos Jabari pode ceder alguns guerreiros para ajudá-lo a recuperar o trono, mas M'Baku se nega a fazer isso. Sendo assim, T'Challa precisa voltar sozinho e exige a continuação do duelo, já que não houve rendição e ele ainda está vivo. No entanto, Eric se nega a duelar novamente e afirma que agora ele é o rei. O homem ordena que seus servos enviem as naves contendo equipamentos feitos de vibrânio para várias partes do planeta. A essa altura, Shuri já conseguiu chegar ao seu laboratório e conta com a ajuda de Ross para destruir as aeronaves antes que aquelas armas poderosas caiam em mãos erradas. O homem pilota um avião de guerra remotamente e sua missão é destruir as aeronaves antes que elas atravessem a fronteira. Para defender o seu atual rei, Wakanda lidera seus homens em uma batalha contra T'Challa. Mas Okoi decide apoiar o seu antigo rei e ordena que suas guerreiras prendam Eric. Uma grande guerra se inicia e o Pantera Negra precisa lutar contra aqueles que um dia foram seus aliados. A comando de Okoi, as guerreiras aparecem para ajudá-lo nessa batalha e lutam contra seus próprios maridos para defender o Wakanda. Ao ver suas amigas guerreiras sendo derrotadas por Eric, Nikia decide enfrentá-lo e Shuri usa sua pistola de vibrânio para tentar neutralizar a ameaça. Apesar de ser uma grande guerreira, Nikia não possui os poderes de um Pantera Negra, portanto acaba perdendo a batalha. Shuri continua com seus ataques à distância, mas também é derrotada. Ao ver sua irmã prestes a ser eliminada, T'Challa usa a força de seu traje para derrubar todos os seus inimigos e corre em direção ao seu primo. Ambos caem nos trilhos de trem e dão continuidade ao duelo. T'Challa então pede que sua irmã ligue o trem para que os estabilizadores desativem os uniformes feitos de vibrânio. Dessa forma, ele e Eric estarão desprotegidos. Enquanto isso, na superfície as guerreiras estão cercadas e são forçadas a se render. Quando a vitória parecia estar decidida, os guerreiros de Jabari aparecem e atacam todos aqueles que se opõem a T'Challa. O laboratório de Shuri está sendo atacado e Ross precisa eliminar as aeronaves antes que o vidro seja destruído. Por ser um piloto de guerra experiente, o homem consegue destruir as naves e impedir que o vibrânio saia da fronteira antes que o laboratório fosse invadido. Após alguns minutos de luta, T'Challa está prestes a ser derrotado, porém ainda há uma esperança. Ele aproveita os últimos segundos em que os estabilizadores estão ligados para retirar a faca das mãos de seu primo e perfurar o seu peito.
Apesar de não querer tirar sua vida, T'Challa sabe que essa é a única forma de salvar Wakanda. Em seus últimos minutos de vida, Eric pede para ver o sol se pôr, pois seu pai sempre dizia que o pôr do sol de Wakanda é o mais lindo que existe. T'Challa então o leva para o topo de uma montanha e permite que seu primo realize seu último desejo antes de morrer. Após restabelecer seu lugar no trono, o rei agradece Nakia por ter sido leal à sua família até o último segundo.